Então vamos agora ao meu segundo exemplo de grupos. Na verdade, é um contra-exemplo de grupos. Nós iremos mostrar que o par dos inteiros com a operação multiplicação, o par dos inteiros sem o zero com a multiplicação, não é um grupo. Ou seja, alguma das propriedades, associatividade, existência do elemento neutro, existência do elemento simétrico, não vão ser satisfeitas para que realmente isso aconteça, para esse par aqui, os inteiros sem o zero com a multiplicação usual, não seja um grupo. Então vamos lá, vamos começar pela associatividade. A associatividade significa que não importa a ordem com que eu começo a operar. Devo pegar três elementos quaisquer no conjunto dos inteiros sem o zero, então esses três elementos são inteiros, não zero, não nulo. Nós temos o seguinte, aqui eu estou começando operando A com B. Na hora que eu opero A com B, A vezes B, dá AB, dá A vezes B. Multiplicado por C, eu tenho que o resultado aqui é A vezes B vezes C. A mesma coisa eu vou ter quando eu opero primeiro, em vez de operar agora AB, eu opero BC. Na hora que eu opero BC, o resultado dá BC, operado com A, ABC. Então nós conseguimos o seguinte resultado. Não importa se eu começo a operar AB ou se eu começo a operar BC. Na multiplicação usual sobre os inteiros, sem o zero, o resultado sempre é o mesmo, ABC. Por esse fato, por ser o mesmo resultado, começando operando por AB ou começando operando por BC, nós temos que a associatividade é válida sobre esse par. Vamos agora à segunda verificação, que é a existência do elemento neutro E. Também vou simbolizar por esse Ezinho aqui de azul. Nós precisamos agora encontrar se existe nesse conjunto um elemento que, ao operar com qualquer outro elemento do próprio conjunto, vai dar ele mesmo. Nós escolhemos aqui o A para fazer essa verificação. Então, pegando um elemento A sendo do conjunto dos inteiros sem o zero, então o A não é zero. Observe isso, tá? Nós temos o seguinte, quem é o elemento Ezinho, que é o candidato a neutro à direita de A, que ao multiplicar por A dá o próprio A? E quem que é o candidato elemento neutro pela esquerda de A, que a multiplicar por A dá o próprio A? Como é um conjunto muito conhecido, nós já conhecemos, trabalhamos muito nesse conjunto dos inteiros com a multiplicação, nós por dedução temos que o elemento neutro é igual a 1. Ou seja, o meu número multiplicado por A, que dá o próprio A, é 1, tanto à direita quanto à esquerda. Então assim nós temos que o candidato a neutro à esquerda é o mesmo candidato a neutro à direita. Como os dois são iguais, eu tenho um candidato a neutro. Mas aí você deve se perguntar para realmente garantir que ele é o neutro. O candidato a neutro, ele está no conjunto? Como o 1 é um elemento inteiro, não nulo, então nós temos que realmente o meu candidato a neutro, é 1. Vamos aqui colocar, o meu neutro é 1. Assim, eu acho o meu candidato a neutro, verificando se o candidato a neutro pela esquerda, o candidato a neutro pela direita, verificando se são iguais, e se continuar no conjunto, realmente ele é o elemento neutro. Sabendo do elemento neutro, eu posso partir para o próximo passo, que é a existência do elemento simétrico. Observe que, para mostrar que é um grupo, eu devo verificar três propriedades. Associatividade, existência do neutro, existência do simétrico. Não foi furada nenhuma dessas duas propriedades anterior. Então, com certeza, nessa propriedade terá algum problema. A existência do neutro, eu coloquei a existência sendo um x'. Isso vai variar para cada elemento. Aqui eu quero encontrar a existência do simétrico para o meu A. Então, eu devo encontrar o A'. Peguei um A, o elemento qualquer dos inteiros, sem o zero. Aqui agora eu tenho que verificar quem é o candidato assimétrico à direita de A e o candidato assimétrico à esquerda de A. Como é um conjunto que nós já trabalhamos, já conhecemos como funcionam as operações, quem é o número multiplicado por A que dá 1, que é o elemento neutro? Nós temos que o simétrico de A é 1 sobre A, ou seja, A vezes 1 sobre A dá 1. Observe que A ele é um elemento diferente de zero, então por isso que ele sempre vai existir. Aí que você vai perceber. Então o meu candidato assimétrico de A pela direita é 1 sobre A. A mesma coisa eu vou ter o candidato assimétrico de A
pela esquerda será 1 sobre A. Ou seja, quem é o elemento multiplicado por A que dá o 1, que é o elemento neutro. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, quem que multiplicada por A que joga para o neutro? Quem que neutraliza o A? 1 sobre A. 1 sobre A neutraliza A, porque A vezes 1 sobre A é 1, o elemento neutro da minha multiplicação sobre esse conjunto. Mas aí você deve observar o seguinte, os dois lados são iguais, o candidato assimétrico à direita, o candidato assimétrico pela esquerda. No entanto, ele não é o elemento neutro, ele só é o candidato, porque 1 sobre A, você observe que você tem uma fração, e essa fração você não vai garantir que ela sempre vai estar no conjunto dos inteiros sem o zero. Por exemplo, quando o meu A é 2, o simétrico de A vai ser 1 sobre 2. Nesse caso, nós temos que esse elemento, que é 1 sobre 2, que é meio, ele não vai estar no conjunto dos inteiros sem o zero. Ele é, na verdade, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Então, com isso, nós temos que esse conjunto aqui, esse par inteiros sem o zero, com a multiplicação usual, realmente não é um grupo. Por quê? Porque a propriedade da existência do simétrico para cada elemento do conjunto não é satisfeita. Por quê? Porque para todo elemento no conjunto deveria existir um outro, chamado de simétrico, que anularia esse elemento. Ou seja, para cada elemento deveria existir um elemento simétrico que, ao multiplicarmos, anularia esse elemento, ou seja, jogaria ele para o nulo, para o elemento neutro. Como isso não é satisfeito, nós temos que esse par dos inteiros com a multiplicação, os inteiros sem o zero com a multiplicação, não é um grupo. Você poderia já partir direto desse exemplo, já poderia partir direto desse problema para verificar se realmente é um grupo ou não, sem passar por esses dois passos.